Hoje vamos estudar o capítulo 29, orações dominicais, item 28, orações dominicais, item 3. Hoje nós não faremos a leitura do Evangelho, porque será o objeto de estudo do nosso orador, tá bom? Então, que vocês tenham bons estudos, tanto os que estão aqui, quanto os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Boas reflexões, fiquem à vontade, e com vocês nós vamos chamar o nosso amigo Márcio Torres. Bem-vindo, Márcio. Bom estudo. Boa noite, pessoal. Isso, energia. Quarta-feira é o dia mais gostoso que eu acho, que é o Evangelho. É bom demais, né? A gente estudar o Evangelho, entender um pouco mais do Evangelho. E o tema de hoje ele é muito interessante, né? Que é o item 28, capítulo 28, falando das preces, e aqui trata-se da prece dominical. Eu achei interessante porque me fez lembrar, lá quando eu era bem mais jovem, ainda na Igreja Católica, né, eu fico interessante, por que eles chamam a oração do Pai Nosso de prece dominical? A gente praticamente reza todo dia, né? Prece dominical, o Pai Nosso. Pois bem, antes de começar a desenvolver um pensamento sobre a oração do Pai Nosso, nós estivemos aqui, deve ter mais ou menos um mês, 40 dias, né? Eu estava falando sobre a oração aos mortos e aos desencarnados. E por um acaso eu terminei falando sobre a oração do Pai Nosso naquele dia. E agora, na segunda-feira, o Eurípides me liga pedindo para eu vir hoje falar da prece dominical. Praticamente é o mesmo conteúdo. Eu achei muito interessante isso. E eu quero lembrar a todos que a doutrina espírita, como é uma doutrina evolucionista, uma doutrina que nos pede a razão, que nos pede a lógica, que nos pede um bom raciocínio, um bom pensar, né? Refletir, analisar, para que a gente possa angariar conhecimento e esse conhecimento ser usado para o nosso progresso, né? Individual, nosso crescimento espiritual, nossa maturidade, né? Como seres imortais que somos. E uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita foi justamente questionar, né? Pensar e tentar entender o porquê das coisas. Porque é assim que a gente não pode deixar engolir tudo que vem, né? Porque aquela pessoa que aceita tudo que o outro fala, ele vira um objeto de manobra, né? A gente tem que ter nosso raciocínio, a nossa razão, e a função nossa aqui como expositores é justamente levar a nossa visão, né? É a visão daquilo que eu busquei, que eu aprendi, levo para vocês, e baseado nisso vocês vão semeando o jardim do conhecimento de vocês para que vocês também possam, né, buscar informação e estudar bastante a doutrina, que a doutrina requer estudo. Eu estou falando isso tudo porque tanto a oração do Pai Nosso, que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, como também nesse último capítulo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar das preces, né? Eu quero que vocês entendam que isso não é uma forma, não é desta forma que tem que ser. Ali ele está dando sugestões, te mostrando uma forma de pensar, uma forma de raciocinar, de agir. Prece mesmo, oração verdadeira, é aquela que sai daqui, ó, da emoção, que sai da alma. É o bate-papo com Deus, é aquela conversa sincera que eu tenho com Deus. Igual a nossa irmã fez aqui, nesses instantes que ela iniciou os trabalhos da noite, né? Então a gente tem que buscar isso, é entender e sentir. Quando a gente pega essas orações, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não pode chegar e começar a ler aquilo como se eu estivesse orando, não. Tá? Aquilo ali está te dando um exemplo, como deve ser feito, mas você faz da sua forma, do seu modo de pensar, do seu modo de agir, da sua forma de ver, é aquilo que você está sentindo naquele momento, é aquilo que você quer direcionar naquele momento, né? Então é só mesmo um exemplo de como se deve. A própria oração do Pai Nosso né? Jesus, quando tentou ensinar o povo a orar, e ele recitou essa maravilhosa oração do Pai Nosso, ele estava dizendo para o pessoal para orar mais ou menos daquela forma. Não é uma via de regra.
Não é porque eu vou rezar o Pai Nosso que eu vou estar me conectando com Deus, não. Não é porque eu vou estar orando o Pai Nosso que eu estou me isentando de determinadas atitudes e comportamentos do meu dia, não. Principalmente quando a gente simplesmente recita. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, né? A quem a gente deve muito respeito mesmo. Vocês já viram eles rezando o terço? Pai Nosso, santificado seja Jesus. Ave Maria, de graça. Eles nem param para pensar, eles rezam tão depressa para terminar aquela ladainha que eles nem param para raciocinar sobre o que eles estão falando. E acha que isso está conectando ele com Deus. Não está. Não está. Então não tem valor, não? Tem. Lógico que tem. Deus é nosso Pai de amor. Ele pelo menos está vendo que você está se esforçando. Ele pelo menos está vendo que você está ali. Mas o real valor mesmo, que faz me elevar e me sentir um ser melhor, mais integrado com a espiritualidade superior, é aquilo que sai verdadeiramente de dentro de mim. Palavras são palavras. Sentimento é sentimento. Eu até disse aqui na outra vez, é muito fácil eu chegar para uma pessoa e falar que eu amo. É ou não é? Eu te amo. Agora, agir com amor já é complicado. Principalmente na hora dos perrengues. Na hora da dificuldade, na hora dos problemas, na hora que o bicho pega. Aí é mais difícil mostrar o amor, viver esse amor. Porque na hora que pisa no calo, a gente solta os cachorros. E a gente esquece que aquela pessoa é a pessoa que eu disse que amava. Aí a gente parte para uma agressão verbal, às vezes para uma agressão física, fica emburrado, fica sem conversar, põe tudo quanto é adjetivo na pessoa, vira a cara, às vezes separa. Mas fala que ama. Falar é muito fácil. Agir é que é complicado. E é justamente o agir e sentir é que importa no momento da oração. É a forma como eu me comunico com Deus. Outra coisa importante, para quem ainda traz os traços da igreja, que todos nós trazemos, é natural que a gente ainda tenha esses traços católicos no nosso sangue. Foram muitas décadas, muitos séculos vivendo dentro da igreja católica, todos nós. Né? Porque essa não é a nossa primeira encarnação, eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Então, assim, nós vivemos muitos períodos na igreja católica, por onde nós passamos. Então, isso está muito enraizado na gente. E a gente perder essas coisas é complicado. Vou contar um caso para vocês meu. Quando eu entrei na doutrina espírita, lá em 1986, quando eu conheci a doutrina espírita, eu fui entender os procedimentos, fui começando a perceber, e assistindo uma palestra do Zé Amaral, ele começou a falar sobre o sinal da cruz, né? E esses sinais que a gente faz da igreja e tal, e ele começou a explicar sobre isso. Aí eu percebi que isso era desnecessário. Eu falei, realmente, é desnecessário. Será que se eu fizer o sinal da cruz, eu vou estar me abençoando, me purificando, trazendo para mim coisas boas, ou agradando a Deus de alguma forma? Aí eu percebi que não. E não tinha sentido. Então eu falei assim, já não faço mais. E por incrível que pareça, eu levei 2 anos para conseguir deixar a mania de fazer o Pai Nosso quando eu passava na porta de uma igreja. Pai Nosso não, é o sinal da cruz. É automático. A gente passava, a mão ia sozinha. Aí eu comecei a perceber o tanto que isso é mecânico. E não é verdadeiro. Porque tudo que não é, que é fora daquilo que eu realmente sinto, não me pertence. Não é meu. E imagina, gente, a gente tem que fazer o sinal da cruz, lembrando onde o Cristo foi crucificado, foi assassinado. A igreja conseguiu virar isso de uma tal forma que isso hoje, o que era crime, virou bênção para a gente. Que absurdo. Matar uma pessoa dessa forma, tanta covardia. Tirar uma vida já é uma tremenda covardia.
Ainda mais daquela maneira. Eu imagino que se naquela época existisse um revólver, se ele tivesse atirado no Cristo, hoje todo mundo estava com um revólver pendurado no pescoço em vez da cruz. Imagina. Coisa sem sentido. Por que a gente tem essa mania? Porque isso está enraizado, foi imposto, é dogma. Uma coisa que foi imposta eu tenho que aceitar. Né? E a oração do Pai Nosso, então nós temos que entender o seguinte, ela é um exemplo de como orar, não uma forma somente de orar. É maravilhosa, é completa, é a oração mais linda que nós conhecemos. Né? Para mim são as duas melhores orações que eu conheço, é o Pai Nosso e a de São Francisco de Assis. Adoro aquela oração de Francisco de Assis. Você viu que eu falei São, né? São Francisco. Quer dizer, é o católico ainda falando dentro de mim. É Francisco de Assis. Né? Naquela encarnação. Que é o mesmo João Evangelista. Mesmo filho de João Evangelista. Então, assim, a gente tem que perder essa mania de falar, porque a gente, sem perceber, fala. Inclusive, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Kardec, tem muita coisa ainda que vem lá da época do judaísmo, do catolicismo judaico cristão, né, daquela época. Então a gente vê muita coisa. Então até nisso, gente, eu não quero tirar uma vírgula das obras de Kardec, ela é perfeita. Mas nós temos que saber filtrar algumas coisas e entender que a linguagem daquela época era uma. E já se passaram 165 anos. E nós estamos progredindo. Nunca deve ser mudado uma vírgula das obras. Mas nós devemos passar a entender o que elas dizem. E não levar aquilo como uma forma de ser somente. Tá bom? Então eu vou começar aqui. Hoje a nossa companheira está conversando com ela antes. Se ela fosse ler o texto, ela ia estar falando exatamente o que eu ia falar. Então eu falei, cara, não, hoje não tem necessidade da leitura do texto, porque ela fala simplesmente do Pai Nosso. É o item 3 do capítulo 28. E ela vem falar da prece dominical, né? Então ele começa a fazer mais ou menos aquilo que eu fiz há 30, 40 dias atrás aqui. Né? Ele vai recitando os versos, que é o que a gente deve fazer, porque todo mundo decorou o Pai Nosso, mas ninguém estuda a oração do Pai Nosso. Vocês já perceberam isso? Ninguém para estudar a oração do Pai Nosso. Ninguém para entender cada frase, o significado que aquela frase tem na nossa vida, na vida do outro, no nosso cotidiano. Ela é uma oração perfeita, realmente. Tá? Então ele começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Aí os Espíritos vêm dizendo: cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela, e o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo e é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não glorifica nas vossas obras, orgulho aquele que vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Perceberam? Eu pergunto a vocês, muito judaico-cristão esse finalzinho aqui, ó. Render graças a Deus. Deus precisa que eu renda graças a Ele. Deus precisa de mim? Não é? Quem dera, você imaginou? Olha para você ver, o pensamento fala assim: se eu tenho que render graças a Deus para agradar a Deus, qual é a graça que eu posso render a Deus que vai agradá-lo? A graça da caridade, a graça do bem-fazer, de ajudar o meu semelhante, de trabalhar com aquele que precisa, de estar levando alguma coisa para que alguém possa sair de onde ele está, se tornar independente, se tornar feliz, sadio. Essa é a graça de Deus. Eu não preciso ficar adorando a Deus.
Não preciso. Eu preciso estar conectado a Ele. É diferente. Porque quando eu vou louvar a Deus, como a oração, o título é oração dominical, e a gente sabe que a cultura judaica, ela separa, né? Antes era o dia de sábado, né? Ainda existe algumas igrejas aí do ramo evangélico, adventista do sétimo dia, se eu não me engano, que o dia de sábado para eles é sagrado. Começa às 6 da tarde da sexta-feira e vai até às 6 da tarde do sábado. Que é o sabá lá deles, lá, aquelas coisas que eles inventam lá. Né? Então não pode fazer nada. Já o católico adotou o domingo. O dia de domingo. Para louvar a Deus. Você trabalha 6 dias e no 7º você vai à igreja. Isso foi criado pela doutrina para poder arrecadar fundos. Porque se eles não educassem os adeptos da religião a estarem com eles pelo menos um dia na semana fazendo oração, o pessoal simplesmente não ia. Então tornou-se uma lei que o domingo é o domingo de ir à igreja. É o dia de orar. E depois isso foi abrindo mais dias na semana. Hoje tem quase todos os dias, tem missa e tal, nos dias de hoje. Mas antigamente era só porque o pessoal morava no campo. Eles não podiam ir até onde estava a igreja todos os dias. Não tinha como. As cidades eram muito pequenas, a população era muito pequena. Então eles separavam um dia para que todo mundo pudesse naquele dia se reunir num único lugar. Foi uma ideia meio que interessada em arrecadação, mas de qualquer forma foi uma boa ideia. Porque pelo menos ali eles estavam aprendendo o Evangelho de Jesus. Sendo que se não fosse dessa forma, também ficaria mais complicado. Né? O segundo trecho aqui fala assim: venha a nós o vosso reino. E a espiritualidade fala assim: Senhor, destes aos homens leis plena de sabedoria, que o fazem felizes, e eles se observassem. Se eles se observassem com as leis, poderia estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem. Isso acontece até hoje, né? Como fazem? O forte ampararia o fraco, e às vezes, ao invés de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos, dos excessos e de todas as espécies. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Pensa bem, não há nenhuma infração que não traga as suas consequências fatais. Né? A gente, quando fala de fatalidade, a gente pensa na morte. Fatalidade para nós é morrer. Mas como nós somos imortais, né, fatalidade aqui seria aquilo que nós vamos voltar para corrigir. Não existe uma atitude nossa fora do bem que nós não voltaremos para resgatar, por mínima que ela seja. Por mínima que ela seja. E lembre-se, a gente pode esconder as coisas das pessoas, de Deus não. Principalmente da nossa consciência, que é o que nos cobra. Né? Então pode ser a mínima coisa. Nós vamos voltar e vamos reparar. É por isso que hoje nós aqui, todos nós aqui, estamos passando por alguma coisa que nos incomoda. Ou muitas coisas que nos incomodam. É ou não é? Está dormindo, pessoal? Vamos acordar. Então, por que nós passamos por tantas coisas? Justamente porque nós temos muitos débitos de vidas passadas. E às vezes até dessa. Ou você acha que Deus me criou para eu vir, passar por toda a dificuldade e depois esperar um julgamento? E só tem duas oportunidades. Ou você pega o elevador para cima ou para baixo. E se a gente for analisar, 99% da população hoje desce. Desce ou não desce? São poucos aqueles que merecem subir. Né?
E a gente pensa assim, seria diferente disso? Seria justiça? Seria amor? Seria bondade? Deus estaria sendo realmente um pai justo, bom e amoroso com todos? Para quem tem filhos, né? Tem mais de um filho, porque se tiver um só não vale não, viu, gente? Tem que ter pelo menos 2 ou mais. Se eu perguntar para vocês assim, escolhe um filho para passar aperto e outro filho para ficar só coisas boas, vocês escolheriam? Alguém aqui escolheria um filho para ter uma doença e outro para ser perfeito? Um para ser bem feião e outro para ser bonitão? Um para ter muito dinheiro e o outro para viver na miséria? Vocês escolheriam entre os filhos de vocês? Faria essa distinção? E eu pergunto, nós somos perfeitos? Não, não somos. Então, se eu que não sou perfeito, não faria essa escolha para um filho meu, Deus, que é perfeição plena, fará isso conosco? É lógico que não. Não vai fazer nunca. Deus me ama e me quer bem, Ele quer o meu progresso. Deus me ama tanto, mas tanto, que Ele me deu o maior poder do universo. Vocês sabiam que vocês são poderosos? O maior poder do universo está nas nossas mãos. Cada um de nós recebeu. Todo mundo conhece, mas ninguém para analisar. Chama-se livre-arbítrio. É o maior poder que Deus deu para todas as criaturas que habitam este universo criado por Ele. Livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é liberdade. Liberdade é o direito de ir e vir. Livre-arbítrio é o direito de escolhas. Eu faço as minhas opções. Eu faço as minhas escolhas. Mas eu sou o único ser no universo responsável por mim mesmo. Deus não é, Jesus não é, pai e mãe não é, esposa, marido, filhos, pastor da igreja, o palestrante espírita, o padre católico, ninguém é. Eu sou. Eu sou o único ser no universo capaz de me modificar, de me melhorar, de me fazer um ser melhor, ou permanecer no erro. Escolhas. Direito de livre-arbítrio. Mas as consequências de tudo que eu faço só vêm para mim. Lei de ação e reação. Causa e efeito. Né? Se eu faço uma coisa boa, coisas boas virão. Se eu faço coisas ruins virão. Se eu não faço nada, nada virá. Nem boa, nem ruim. Eu estou estacionário. Ou talvez mais ruins, porque quem está parado está no mal. A gente vê muita gente falando assim, eu não faço mal para ninguém, eu nunca fiz mal para uma formiga. Mas o que você faz para ajudar? Não, eu vivo a minha vida em paz, não incomodo ninguém e tal, mas então você não é bom. Você não é bom. A bondade, ela vem com a ação do bem. Bom é aquele que pratica o bem. Mal é aquele que não pratica o bem. A doutrina bem diz, né? O mal é a ausência do bem. Ou seja, onde não está o bem agindo, já é mal, mesmo que não esteja fazendo mal a ninguém. O ato de não fazer mal não quer dizer que você é bom. Você só é bom quando está realmente praticando o bem. Em tudo aquilo que eu posso fazer. E não pensem vocês que a gente tem que fazer grandes coisas, não. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Nós precisamos começar a fazer pequenas coisas. E à medida que eu for me dedicando e trabalhando nessas pequenas coisas, elas por si só vão se incorporando, vão tomando forma e vão crescendo naturalmente. E quando eu menos perceber, eu estou fazendo grandes obras.
Repara os grandes da história nossa. Vamos pegar nosso irmãozinho Chico Xavier. Para quem viu o filme dele, da vida dele lá, sabe, né? Ele começou fazendo uma psicografiazinha. Uma. E foi fazendo. Divaldo Pereira Franco começou servindo comida na rua. Hoje tem a Casa do Caminho lá na... chama lá? Não é Casa do Caminho, não. É Mansão do Caminho. Tem a Mansão do Caminho na Bahia lá. O homem tem 600 filhos adotivos. No nome dele. 600. Inúmeras, centenas de milhares de pessoas já passaram por ele. Que ele ajudou. Ele começou servindo uma comidinha na rua. O Tadeu de Araxá esteve aqui há pouco tempo. Infelizmente eu não pude vir cá ver ele. Tadeu começou tratando de uma pessoa doente na casa dele. Hoje tem um hospital em Araxá. Então a gente tem que começar do pequeno. Muita gente fala assim, se eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou fazer. Só que não vai ganhar na Mega Sena. E se ganhar, não vai fazer. Você pode ter certeza que não vai. Porque se tivesse que fazer, você fazia com o pouco que você tem. Com o pouco que tem. Não precisamos de muito. Vou dar um pulo aqui, senão nosso tempo não vai... Já vou lá para outro item lá. Eu falo demais. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto muito dessa passagem, porque lá no início, vou voltar aqui, eu até comentei isso outra vez. Cadê? Repara bem. Pai nosso que estais nos céus. Plural. Pai nosso que estais nos céus. Por que nos céus? Porque segundo Cristo, a casa de meu pai há muitas moradas. Cada um de nós tem o seu céu. Ou o seu não céu. Não é inferno. Ou a sua zona de passar por um período ali até que volte a reencarnar. Porque céu e inferno são estados de espírito, são estados de... Eu posso estar agora nesse instante vivendo o céu ou estar vivendo o inferno. Se eu estou feliz, em paz comigo mesmo, em paz com a minha consciência, em paz com a família, em paz com os amigos, com a sociedade, eu estou no céu. Se eu estou em conflitos, ou com pensamentos negativos, ou com culpas, remorsos, mágoas, eu estou no inferno. E a gente sabe que depois que a gente desencarna, o meu estado vibracional é que me leva para os ambientes no mundo espiritual. Existem ambientes de muita bondade, de muita paz, de muita beleza, e ambientes de sofrimento. Diversos. Não existe um nem dois, são muitos. Cada um de acordo com a nossa faixa vibratória. Não é Deus quem escolhe para onde eu vou. É eu que me coloco lá de acordo com aquilo que eu sou. Por isso a importância de fazer bom uso do livre-arbítrio. Porque eu é que vou colher isso. Então, preste atenção. Começa com Pai Nosso que estais nos céus. Perdi onde eu estava. Acho que é aqui. Aí vem aqui, ó. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora é singular. Aqui na terra como no céu. Por quê? Porque antes, quando ele falava de Deus, Deus está nos céus, em todos eles. Em toda parte. Deus está em toda parte. Mesmo nos lugares de sofrimento, Deus está lá. Agora, aqui, quando seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra onde eu estou, como no céu, no meu céu. O céu é meu. É o meu estado vibracional. É a minha conexão mental. É por onde eu estou sintonizado. Este é o meu céu. Então é ali que eu estou. Entenderam a diferença? A espiritualidade vem. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior,
quanto maior não será a criatura para com seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se torna submisso quando compreende que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. Começou aqui com o judaísmo de novo, né? Submissão. Essa palavra submissão, eu não tenho que ser submisso. Submisso é aquele que, né, atende. Eu tenho que ser apenas uma pessoa resignada. A resignação é o ato de entender a coisa e me colocar a resolvê-la sem revolta. É sem revolta. Eu não posso me revoltar. Porque se eu simplesmente estiver passando por uma coisa muito ruim, e eu falar assim, Deus quer assim, então que assim seja, eu vou simplesmente aceitar, aí eu estou sendo submisso. Mas já 5 minutos? Vai diminuir o tempo? Ô Mário, para com isso. Ô, gente, tira o Mário do salão aqui, por favor. Estou brincando, hein? Então, pensa bem. Eu não posso simplesmente aceitar. Por quê? Porque eu sou dono do meu livre-arbítrio. E se a situação está ruim, está péssima, não está boa para mim, eu não vou me revoltar contra Deus, eu não vou me revoltar contra a situação. Eu vou apenas aprender naquele momento o que aquela situação está tentando me ensinar para que eu possa progredir. E vou agir para que eu cresça e mude aquela situação. Eu não tenho que ser submisso. Eu tenho que ser o autor de mim mesmo. Me construir, sem revolta. Porque se revoltar não vai solucionar o seu problema. Entender o problema e tirar dele os frutos que pode me trazer para que eu melhore, eu vou crescer espiritualmente e como ser humano. Presta atenção. Um exemplo para vocês. Independente do problema, eu sei que cada um aqui agora está vivendo uma coisa diferente ou até semelhante. Mas independente do que você está passando, seja doença, seja problema financeiro, seja problema amoroso, seja problema de moradia, seja qual for o problema que nós estamos vivendo aqui agora. Vamos raciocinar. O que este problema está me ensinando hoje? Primeira coisa, paciência. Eu tenho que ser paciente, porque nervoso eu não vou conseguir resolver nada. Não é? Eu tenho que ser tolerante. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que buscar aprender algo que vai me ajudar a sair daquela situação. Se a gente parar, tudo e qualquer problema está me trazendo um ensinamento, e esse ensinamento, depois de incorporado e começar a fazer parte de mim, vai me fazer progredir como ser. Então tudo é para o nosso crescimento, tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mário, eu vou terminar, viu? Dai-nos o alimento necessário e a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Qual que nós precisamos mais? O que vocês acham? Do alimento físico ou do alimento espiritual? Qual deles faz melhor para nós? Todos nós vamos morrer um dia. É ou não é? Todos nós vamos. Qualquer hora nós estamos indo embora. O alimento físico é importante? É. Para a manutenção do corpo. Mas eu sou o corpo? Quando eu olho no espelho, eu me vejo ou vejo o corpo? Eu vejo o corpo, eu não me vejo. Porque eu sou um ser espiritual, que já tive várias faces, vários corpos
femininos, masculinos, negros, brancos, mulatos, mestiços, amarelos, vermelho. Já tive vários. Eu não sou o corpo. Então eu preciso do pão para manter o corpo. O corpo tem que estar ativo, tem que estar cuidado. Então o alimento mais importante que nós precisamos é o alimento do espírito. E o alimento do espírito é o conhecimento das leis de Deus e trabalhar dentro das leis de Deus. Lembre-se, as leis de Deus não é os 10 mandamentos. Tá? Jesus simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é assim que Jesus falou? Se a gente parar para pensar, as duas são uma coisa só. Eu podia ter falado que é uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque não tem como eu amar a Deus se eu não amar meu próximo. E não tem como eu amar meu próximo se eu não amo a Deus. E como é que eu vou amar a Deus? Eu não conheço Deus. Alguém que conhece? Alguém conhece Deus? Nós sabemos que Ele existe. Nós nem cremos. Espírita não crê. Espírita tem fé. Espírita sabe. Sabe. Saber é ter fé. Então nós sabemos que Deus existe. É só olhar a criação de tudo. A perfeição de tudo. A lógica. Tem que ter alguma coisa comandando isso aqui. Que nós chamamos de Deus. E pela beleza e harmonia que tudo funciona, a gente sabe que Ele é bom. Né? E como é que eu vou amar a Deus? A forma mais eficaz de amar a Deus é amando tudo o que Ele criou. Tudo o que Ele criou. Os astros, o planeta, as árvores, os animais, o meu próximo. E principalmente a mim mesmo. Eu também sou criatura de Deus. Olha que legal. Eu sou filho de Deus. Filho amado. E se eu não me amar no sentido de me cuidar, procurar melhorar-me e ser bom para os outros, porque a gente só consegue fazer o bem quando eu estou em paz comigo mesmo. Uma pessoa em conflito não consegue. A importância de se amar é você poder estar em equilíbrio para dar equilíbrio ao outro. Ah, mas a pessoa é difícil. O problema é dela. Se a pessoa é difícil, se ela é desequilibrada, se ela é nervosa, o problema é dela. Eu não vou entrar na sintonia. Eu não vou. Eu vou procurar o meu equilíbrio. E quando eu estiver no meu equilíbrio em paz comigo, eu vou olhar para o meu próximo que está em desequilíbrio com amor. Entender. Ele ainda está caminhando um caminho que eu já caminhei. Porque eu também já fui desequilibrado. Se não foi nessa, foi lá atrás. Eu já fui criminoso. Eu já fiz coisas terríveis no passado. Todos nós fizemos. E aquela pessoa que ainda está num caminho errado é porque ele ainda está trilhando caminhos que eu já trilhei. Graças a Deus eu já trilhei. Então eu não vou perder paciência com ele. Eu vou olhar para ele com os olhos que Deus olhou para mim no passado. E falar assim, você vai vir a mim. Você vai vir até mim. Todos nós vamos para Deus, independente de quem seja. Quem se esforça mais e faz melhor uso do seu livre-arbítrio, chega mais rápido. Quem não, vai demorar um pouquinho mais. Mas aí é um problema dele. Ah, mas é meu filho. É seu filho biológico. O espírito que está ali, às vezes, é mais antigo que você. DNA é só físico. Não existe DNA espiritual, não. O espírito é um ser, pode ser um inimigo de sua vida que hoje está sob seu teto, dentro do seu berço, e você lá tentando amá-lo de todas as formas. E às vezes quando cresce, te aperrenha a vida. Por quê? Porque não é simpático a você. Às vezes você fez um crime com ele no passado. Né? Calma aí, viu, Mário? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao que nos devem. Perdoai-vos as ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. A gente faz isso, gente? A gente quer que perdoe as nossas dívidas, não quer? Eu quero. Que Deus perdoe os meus erros. E Ele perdoa?
Perdoa. Sabe como é que ele perdoa? Ele me dá a reencarnação para que eu possa fazer de novo e tentar acertar dessa vez. Esse é o perdão de Deus. O perdão de Deus está justamente na me proporcionar forma de eu aprender, de eu melhorar, de eu me corrigir, de eu me elevar. Porque nós só chegaremos a Deus por mérito. Mérito. É a tal meritocracia. Se eu não te fizer por onde, eu não vou ter mérito. Seria muito fácil eu cometer todos os erros, aí eu me arrependo no final da vida, morro, Deus vai assim, ele arrependeu, então pode entrar aqui, a portinha do céu está aberta, vem para cá que está tudo em paz com você. Qual é o meu mérito? Um arrependimento depois de ter feito tudo errado? Deus não, Deus vai me abraçar. Vem cá, meu filho, que bom. Você arrependeu? Arrependi, Senhor, que legal. Então vamos fazer de novo? Vamos reencarnar novamente? Vamos começar tudo de novo para ver se você realmente arrependeu? Você vai passar por tudo de novo, igualzinho, às vezes até um pouco mais salgadinho, para ver se você sai lá legal de lá. Aí a gente cresce, mérito, né? E nós perdoamos a quem nos ofendem, aquelas pessoas que nos machucam, que nos magoam, que nos traem. Ai, é difícil. É difícil. A gente tenta. A gente até reza para eles na hora que a gente vai dormir. Né? Pedindo a Deus para eu ser feliz. Mas quando vê a pessoa na rua, você vê ela a 100 metros de distância, os cabelinhos até arrepia. Ah, mas é difícil. E a gente quer que Deus perdoe. Mas vai perdoar. E olha que eu vou perdoar esse irmão que me fez mal. Em algum dia, numa próxima encarnação, nós vamos nascer juntos. Ah, você vai. Pode ter certeza que vai. Você vai aprender a amar essa criatura. E ela vai te aprender a te amar. Viu? E torce para não casar com ela. Se vier como filho é mais fácil. Porque se casar, nossa senhora, aí a prova é maior. Né? Vamos para lá, senão o Mário me mata ali. Não vos deixeis cair em tentação e livrai-nos dos mal. Qual a tentação que ele tem que me livrar? É a tentação externa ou interna? Não me deixeis cair em tentação. Vocês acham que a tentação vem de fora ou de dentro? A tentação de fora a gente vive ela constantemente, ainda mais no mundo de hoje. Tudo muito fácil, né? Internet, coisas acontecendo, é muito fácil. Mas é a tentação interior, dos meus impulsos inferiores, do homem primitivo, do homem egoísta, do homem orgulhoso, do homem vaidoso, do homem que só quer para si. Essas tentações são bravas. Não me deixeis cair em tentação. Senhor, me dê força, sabedoria, clareie a minha visão para que eu possa me vencer. Eu preciso me vencer. Eu não posso me deixar novamente cair pela sedução temporária e material. Não posso. Isso não me faz bem. Né? Mas livrai-nos de todo mal. Qual o mal que eu preciso ser livre? Do mal dos outros? Ou do mal que eu pratico? Feliz daquele que recebe o mal dos outros, mas não pratica. Entendam isso. Não interessa o quão ruim as pessoas foram para mim. Quero ser boas com elas. Volta lá no perdoar as ofensas. Divaldo fala que o mal que me faz mal, aliás, a Joana de Anjos fala para Divaldo. O mal que eu faço, o mal que me fazem não me torna mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço a alguém, porque esse mal me torna mal. Percebe que aí tem mal com L e mal com U em toda a frase.
O mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque este mal me torna mal. Livrai-me de todo mal que eu possa fazer. Eu preciso me melhorar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Gente, nós vamos morrer. Nós vamos voltar para o mundo espiritual, porque nós somos de lá, não sou daqui. Eu estou aqui temporariamente, isso aqui é uma escola. Eu fui matriculado numa escola de almas delinquentes, recebi esse uniforme carnal, esse uniforme vai se deteriorar e eu vou ter que voltar para casa. Um dia a escola vai ficar e eu vou ter que ir. E se eu não puser isso na minha cabeça, que aqui é uma escola, e eu estou aqui para aprender a me tornar melhor, eu simplesmente vou passar pela vida, eu não vou viver a vida. Tem gente que acha que viver a vida é ter tudo. Dinheiro, carro, passeio, casas, mulheres, homens, e isso, aquilo, e tal. Tudo material. Aí no outro dia morre. Não leva nada para lá. Não leva nem o corpo. E aí? Chega de lá do mesmo jeito que chegou aqui. Zero. Vamos começar tudo de novo. E vamos começar de novo. E vamos começar de novo. Até que a gente cria vergonha na cara e fala assim, eu preciso melhorar-me. Porque senão eu vou ficar nesse ir e vir sem parar. Minha mãe mesmo fala assim, eu não quero reencarnar mais não, porque viver é tão difícil. Eu falei, pois é. Aproveita para você não ter que vir. Mas vai vir. Ela vai, eu vou, nós vamos. Né? Porque ninguém aqui ainda está numa fase vibracional de não precisar voltar mais. E termina com assim seja. Ou seja, amém. Que vos apraza, Senhor, a realizar dos vossos desejos, inclinando-nos, porém, diante de vossas infinitas sabedoria, em todas as coisas que não nos dado compreender. Não nos dado compreender naquela época. Hoje a doutrina explica. Explica ou não explica? Para quem estuda a doutrina espírita, sabe que explica. Né? Porque tem muita gente que vem aqui tomar passe. Tem muita gente que vem aqui na esperança de resolver seus problemas, de resolver seus namoros, seus relacionamentos, sua vida financeira, né? De conseguir um bom emprego, de passar numa universidade. Nós que trabalhamos no acolhimento aqui da casa, já sabe disso. Quantidade de gente que vem aqui buscando coisas materiais e coisas efêmeras é uma coisa terrível. Mas a gente trata bem e explica. Casa Espírita é uma escola. A gente vem aqui para aprender. Aprender o conhecimento e entender aquilo que Deus propõe na nossa vida. Mas se você não vem à Casa Espírita para estudar a doutrina, que isso aqui que nós estamos aqui, ó, é um paliativo. Isso aqui é só a nata. Vocês já viram um copo com nata? O leite fica lá no fundo e a natinha só lá na borda, lá em cima, ó. Isso tudo que nós estamos acontecendo aqui agora é a nata. Se você não mergulhar até o fundo do copo, não vai adiantar nada não. Tem que estudar a doutrina espírita, tem que procurar grupos de estudo, tem que ler, rever, discutir. Não entendi, me explica de novo, e buscar outra informação, e busca aqui, busca ali. Se você não fizer isso, você vai ficar só na nata. Quantas pessoas, até que já viraram até trabalhadores, já foram voluntários dessa casa, de outras casas, ficaram aqui 1 ano, 2 anos, depois saiu. Voltei para a igreja, ou voltei para a evangélica, porque, não sei, lá, ótimo, é lá que você tem que ficar. Mas você não conhece a doutrina espírita. A quantidade de gente que confunde a doutrina espírita com religiões afro-católicas, umbanda, quimbanda, candomblé, todo mundo confunde. Acho que o espiritismo é isso tudo. Não é. Não é.
Somos todos doutrina espiritualista, inclusive a Igreja Católica é espiritualista, a Evangélica é espiritualista. Lá só não tem as manifestações da forma que acontece aqui e nas outras religiões afro. Mas eles são espiritualistas. E quando acontece uma manifestaçãozinha lá, eles falam que é o Divino Espírito Santo que manifestou. Tá bom, pode chamar também. Eles estão lá para trabalhar. Né? Então, gente, vamos entender. Oração dominical. Deixa sair de dentro do coração, com sentimento, com brandura. Pega o Pai Nosso depois, escreve na sua casa, por curiosidade, escreve ali. E vai lendo cada frase e tentando entender a importância daquela frase. E quando você resolver rezar o Pai Nosso de novo, aí você vai rezar lembrando de tudo aquilo que Ele quer te ensinar. Mas não deixe de fazer a sua oração espontânea, porque é ela que te eleva. É o sentimento que me conecta, não a palavra. A palavra o vento leva. Tá bom? Tinha muita coisa para falar, mas o Mário reduziu o meu tempo. E eu falei muito mais do que isso, né, Mário? Obrigado, viu, querido? Deus te abençoe. Gente, obrigado. Com Deus.